Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Bom, na live de hoje, dia 3 de julho, às 19 horas, nós vamos conversar um pouco sobre as relações interdisciplinares entre a literatura e o cinema, uma abordagem científica e estética, com um convidado especial, professor Rodrigo Fonseca. Bom, professor Rodrigo Fonseca é carioca, formado em produção editorial pela ECO, a UFRJ, com especialização em literatura infanto-juvenil pela UCAM, Universidade Cândido Mendes. Rodrigo Fonseca também é crítico de cinema, dramaturgo e roteirista, tendo assinado reportagens no Jornal Globo, no Estado de São Paulo, no Jornal do Brasil, onde também ainda é colaborador. É autor do romance Como Era Triste a Chinesa, de Godard, e da biografia de Renato Aragão, do comediante, do Ceará para o coração do Brasil. Escreveu peças teatrais como Chico Xavier em Pessoa e François Truffaut, O Cinema em Minha Vida. É correspondente também do site Luso, cinema e repórter e crítico do Correio da Manhã. O Instagram do professor Rodrigo Fonseca é Rodrigo Fonseca Crítico. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Rodrigo nas aulas do professor Godofredo de Oliveira Neto, que é o meu supervisor de pós-doutorado na UFRJ, e por lá consegui assistir às suas aulas, pude aí conversar, me aproximar um pouco melhor dele, e também poder convidá-lo para participar da live de hoje. Bom, inicialmente, Rodrigo, você me ouve bem? Tudo tranquilo aí? Estou te ouvindo bem, estou até envergonhado dessa apresentação, porque não mereço metade dessa reverência aí. Ah, você merece muito mais. Eu lembro que eu assisti uma aula sua, agora recente, na qual você formulou uma linha do tempo do cinema brasileiro, traçou aí as vanguardas, né? Falou um pouquinho do cinema de Mário Peixoto, de Walter Salles, enfim, a discussão hoje vai ser ampla também. Mas, inicialmente, Rodrigo, eu queria te fazer eu sempre gosto de estabelecer uma das primeiras perguntas aqui aos participantes, é comentar um pouco sobre a sua trajetória como crítico de cinema, né? Você poderia também falar um pouco sobre esse seu percurso, a sua rotina de leituras e estudos para se tornar um mestre, né, da crítica cinematográfica. Afinal de contas, você escreve em vários jornais de circulação nacional e também em vários suplementos culturais Brasil afora, né, não somente no Rio de Janeiro. Alguns dados serão relevantes para que o público aqui, ouvinte, possa compreender melhor, de forma contextual, o seu interesse pelo próprio tema, né, do cinema e também da literatura. Rodrigo Fonseca, eu passo a palavra, fique à vontade. Cristiano, obrigado pela gentileza. Primeiro, eu acho que é importante falar para todo mundo aqui, eu estou sempre lendo, eu leio muito quadrinho, eu leio muita literatura, eu leio muita teoria, até porque eu estou fazendo mestrado, sou orientando da Beatriz Rezende, tenho uma pataca de coisas para estudar para o meu mestrado agora, estou me graduando, já pós-graduando agora no fim do ano, espero. E eu queria deixar uma dica de leitura, eu acho, para todo mundo que está ouvindo aqui, que é uma leitura um pouco que saiu de moda nos últimos anos, mas que, para mim, é seminal do campo, que é o Jean Baudrillard, um livro chamado A Transparência do Mal. Para mim, sempre que eu tenho dúvida do estado de coisas do mundo, e eu preciso teorizar esse estado de coisas de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista filosófico, eu recorro ao Baudrillard. Da mesma maneira como Roland Barthes está sempre ao alcance da minha mão, sobretudo a Câmara Clara, e um livro de os estudos do teórico Christian Metz sobre filmologia. Assim, e dentro do campo das brasilidades, eu acho que tem alguns nomes assim muito significativos. Eu vou falar uma leitura que não me sai da prateleira atualmente, que são os livros e os textos teóricos do Caetano Veloso. O Caetano acabou de lançar um livro sobre cinema que é seminal, que eu recomendo a todo mundo. Então, assim, isso é uma referência para mim, assim, forte.
E eu acho que ainda dentro do campo, aliás, dentro do campo teórico, é impossível, eu acho, que a gente passar pela Faculdade de Letras, sobretudo da UFRJ, sem bater a cabeça para Antônio Cândido. Então, Antônio Cândido é outra referência assim, que está no meu caminho. Você me pergunta da minha trajetória. Assim, é muito difícil hoje sobreviver. Hoje, há muitos anos, eu milito nisso há 25 anos, já sou um vetusto senhor, as pessoas acreditarem que elas possam sobreviver como crítico sem fazer outras atividades, principalmente dentro do campo do jornalismo, da entrevista, da reportagem, do ensaio, de trabalhos que vão além do próprio cinema. Eu escrevo muito sobre teatro, eu sou resenhista de teatro para um site chamado Rota Cult, que hoje é uma das minhas principais vitrines. Eu escrevo sobre teatro lá semanalmente, assim, às vezes até mais de uma crítica por fim de semana. Eu faço reportagem todo dia, quase sempre com entrevista para o Correio da Manhã. Aliás, amanhã sai uma entrevista minha com o dublador do Ed Murphy para o Mário Jorge Andrade, para o Correio da Manhã. O Correio da Manhã é meu veículo aí de coração. Eu escrevo absolutamente todos os dias, desde 2019, e faço entrevistas, e faço todo tipo de texto possível, obituário, ping-pong, tudo. Assim, eu sou um jornalista de formação, cara. Assim, na verdade, eu não sou formado em jornalismo, eu me formei em produção editorial, mas eu me tornei jornalista na prática. Tenho matrícula, né, no Ministério do Trabalho, senão você não consegue realizar. Mas eu fui formado pela escola das grandes redações. Eu passei pelo Jornal do Brasil e pelo Globo. Foram 5 anos de Jornal do Brasil, depois mais 2 anos, 9 anos de Globo, 10 anos de TV Globo, enfim. Então eu tenho uma carreira como roteirista. Eu escrevo roteiro, eu escrevo pesquisa, eu trabalhei em grandes projetos de televisão, que eu tenho orgulho de ter feito. A televisão é um universo. Se você acha que você trabalha muito na academia ou que você trabalha muito no jornal, quando você chega na televisão, você percebe que você não trabalhou nada. Televisão é um veículo absolutamente diferente, né? devastador em termos de trabalho. Devastador, assim, uma exigência Sim. absurda, mas é muito prazeroso. Então, assim, eu acho que o grande ponto, cara, ele é conduzir os estudos, as pesquisas pessoais. Eu tenho uma grande pesquisa sobre o cinema americano da década de 70, enfim. A década de 70 é algo que me intriga, é o meu tema no mestrado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento manter os estudos acadêmicos em dia, fazendo sempre disciplinas, enfim, tentando me colocar à disposição do que a academia deseja de mim. É interessante você comentar sobre esses autores que você leu, porque também eu li, né, tanto a Câmara Clara, de Roland Barthes, o Christian Metz, né, que é um teórico muito importante, o Ismael Xavier também, eu tive uma disciplina... Claro, fundamental. Esse é o... grande, né? Está radicado aí, né? Ele, quer dizer, ele é do Paraná, né? Certo. E o Robert Stan também. Robert Stan também é um teórico norte-americano importante, né? Que ele trabalha muitos conceitos ligados à adaptação. Inclusive, tem uma obra dele que ele discorre sobre a filmografia brasileira, né? Eu gosto muito do conceito que ele traz de subalternidade, porque eu acho, Cristiano, que as pessoas, a gente que trabalha com o universo da literatura, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o trânsito, que é eu não gosto do termo adaptação, acho um termo muito pobre. Eu prefiro deslizamento. Eu acho que as matérias, os corpos deslizam para outros corpos. Então, o corpus literário desliza para o corpo fílmico, e no corpo fílmico ele se ressignifica, e se ressignifica, às vezes, de uma maneira muito ou tão poderosa quanto no seu corpus literário. E nesse novo corpus, ele tem uma significação assim muito simbólica de certos elementos do real ou do fantástico. Assim. Eu ontem à noite vi um filme extraordinário chamado Maxine, do Ty West, que vai estrear quinta-feira, entra em pré-estreia, na quinta estreia, efetivamente, semana que vem, que é um tratado
cinéfilo sobre o terror, sobre o medo, e, ao mesmo tempo, sobre Hollywood. Para eu encarar uma maneira como um diretor, autor como Ty West, olha para as estruturas cinematográficas, eu preciso estar paramentado. Obviamente que o Ismail é uma dessas leituras, como o Jean-Claude Bernardet também é uma dessas leituras, mas eu acho que atualmente eu estou muito siderado pelo livro de cinema do Caetano. Assim. É engraçado, esse título do livro do Caetano, você tem na sua cabeça, aí me trouxe uma curiosidade também, que eu só li dele o Verdade Tropical, me parece. Bom, né? Primeiro, Verdade Tropical é o livro obrigatório, né? Todas as razões. Magnífico ensaio. Inclusive de antropologia, ele é um estudo antropológico, sim, brilhante, que vale muito a pena ser dito. Agora, o Cine Subaé é um tratado do Caetano sobre cinema que é imperdível, assim, são os escritos cinematográficos dele. Não é um livro, assim, é um preço salgado, é um livro que você tem que comprar aí a duras penas, achei o preço bem alto, mas é um livraço, assim, de reflexão dele sobre cinema. Cara, um livro que eu queria, porque eu trabalhei em literatura infanto-juvenil, né? Um livro que eu queria muito deixar como dica aqui para vocês é Literatura Infantil, do Alejandro Zambra. Quem puder, quem estiver militando nesse terreno da literatura infanto-juvenil. Eu sou orientando da professora Cíntia Barreto, autora de Lia Lia, Mar Adentro, enfim, uma autora, uma poeta, uma professora do André Maurois, que é um colégio super importante aqui do Rio de Janeiro, um colégio público importante, e aí eu estudei, me formei com especialização no universo da Turma da Mônica. Eu estudei as transposições do cinema da Mônica para o cinema. Mas, assim, eu queria muito trabalhar com cinema, com literatura infanto-juvenil, por causa do Renato Aragão, porque eu estava no universo, eu tinha acabado de fazer a biografia, eu estava completamente circunscrito aí. Então, só para repetir, para deixar a referência para vocês aí, Alejandro Zambra, Literatura Infantil, Cartas ao Filho. Eu vou adicionar a referência depois também na descrição do próprio vídeo, quando o vídeo for ao ar no canal. Então é interessante essa sua fala, Rodrigo, porque ela vem ao encontro de uma perspectiva também que a gente conversou durante os bastidores, né? Você me disse que você possui forte, né, apelo ao universo das histórias em quadrinhos. Você poderia comentar um pouco sobre como esses quadrinhos também podem se relacionar, né, as histórias em quadrinhos? Também eu li o Walt Disney, Turma da Mônica, o Média, a revista Média, né? Enfim, eu li muito essas histórias em quadrinhos. Avançando isso aqui para me preparar para o meu caderninho de anotações aqui. Você pode relacionar isso com alguns formatos de filmes também, e vice-versa. O que você me diria sobre as histórias em quadrinhos e os filmes, e o cinema? O que você poderia comentar sobre isso? Cristiano, a primeira coisa que eu acho que você precisa entender de mim é que eu tenho uma formação absolutamente ligada às histórias em quadrinhos. Assim, tipo, me considero praticamente alfabetizado pelas histórias em quadrinhos. Foi por meio delas que eu consegui me alfabetizar, efetivamente, que eu aprendi a ler, que eu estudei, que eu me formei, que eu fiz toda a minha pesquisa inicial. Todo o meu contato com a leitura vem dos quadrinhos, assim, desde muito pequeno. Eu comecei a colecionar quadrinho no fim dos 8 anos e nunca parei, entendeu? Então, eu leio tudo possível. Eu tenho uma reverência muito grande à potência dos roteiros dos quadrinhos e dos grandes desenhistas, obviamente, mas assim, eu acho que eu aprendi a escrever e aprendi a ler, a gostar de ler por meio deles. Acho que as pessoas hoje subestimam a habilidade que o quadrinho tem de introduzir uma criança no sistema de leitura. Cada vez menos eu acho que as pessoas valorizam esse lugar. Eu acho que, em parte, porque os quadrinhos também encareceram muito. Antigamente, a gente conseguia acessar eles
por um preço mais acessível. Eu recomendo aqui a leitura de um autor chamado Marcelo Quintanilha, Escuta Formosa Márcia, que é um livro, um HQ premiada dele, é um autor aqui de Niterói, super poderoso, famoso hoje no mundo inteiro, premiado na Europa. Marcelo Quintanilha fez Tungstênio, enfim, Talco de Vidro e outros grandes livros, A Manhã de Carnaval, mas livros de quadrinhos, né? Tipo, romances gráficos, muito poderosos. E Escuta Formosa Márcia, eu acho que é um material dele que merece ser tratado assim, a pão de ló por vocês que estão nesse terreno da fronteiriço de entendimento da literatura com outras artes. Com as outras artes. De referência aí. E você me fez lembrar do livro da Linda Hutchell, né? Uma Teoria da Adaptação, que ela discorre acerca das várias manifestações artísticas, do cinema, do teatro, dos games, né? É um livro curioso, interessante, uma referência importante. Não sei se você conhece, Uma Teoria da Adaptação, inclusive o pós-fácil, quem fez foi a minha orientadora, né? Poderia dizer ex-orientadora, né? Minha orientadora do doutorado, a Rosana Cássia Camita, e a tradução é do André Secknon, que é um professor que, não sei se é vinculado à Unisul, mas naquela época ainda era. Então, um livro muito interessante, um livro que é uma tradução, né, pela Federal de Santa Catarina, e uma referência importantíssima para quem deseja trabalhar com a interdisciplinaridade, tanto o cinema e a literatura, que é o foco da nossa discussão e é a próxima questão aqui nossa. Eu posso só deixar uma referência para vocês, assim, dentro desse terreno do que é adaptado, que é buscar outras narrativas, assim, sobretudo hoje em dia, que o roteiro virou uma peça tão em voga, um livro português que dá para ser lido aqui, é acessível para ser baixado, Culturas Narrativas Dominantes, o Caso do Cinema, João Maria Mendes. É um livro da Universidade Autônoma de Lisboa, um livraço, assim, obrigatório, como... Para quem deseja trabalhar com roteiro, deseja estudar o roteiro, você diz. Não só, na verdade, para quem deseja estudar narrativa. Entendi, narrativa. Entendi. Porque o roteiro, existe sempre uma discussão, né, entre a questão do roteiro e da questão do texto literário que é lido e é decodificado. Por exemplo, quando eu escrevi um artigo sobre a obra, né, do Che Guevara, Diários de Viagens, eu fiz uma comparação que inspirou Walter Salles, né, a compor o roteiro do Diário de Motocicleta. E quem escreveu o roteiro foi o José Rivera, né, que é um autor estrangeiro. Então, eu não tive acesso ao roteiro, mas eu queria ter acesso. Então, quer dizer, quando eu escrevi esse livro que está completando, um filme que está completando 20 anos, né? Filmaço, que merece, né? Quem não viu, merece ver correndo, assim. Filmaço. Mas agora nós podemos conversar sobre a próxima questão, que é o seguinte, que é o foco aqui da nossa conversa, que é sobre as relações interdisciplinares entre a literatura e o cinema. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como o cinema ele toma de empréstimo algumas técnicas da literatura, ou a literatura faz isso com o cinema. Fique à vontade. Olha, eu acho que a coisa mais importante para te responder acerca disso, cara, é o seguinte: o cinema tem um universo próprio, uma linguagem própria. O cinema construiu uma gramática a partir de 1915, extremamente sólida, só que ela toma emprestada elementos de outras artes, não por acaso ela é a sétima. Ela toma emprestada a estrutura de espaço da arquitetura, ela toma emprestada a trilha sonora da música, ela toma emprestada a visualidade da fotografia, ela toma emprestada a interpretação do teatro, ela toma emprestado o movimento da dança e ela toma emprestado o roteiro, o texto do teatro-dança, né? O roteiro, o texto da literatura. O que eu sinto é que, ao longo dos anos, a literatura foi muito infectada, no bom sentido do termo, pelo cinema. Eu acho que as técnicas, as estratégias de construção de história, hoje em dia, inclusive, os romances são muito infectados pela narrativa serializada, pela Netflix,
pelo binge watch, pelo maratonar. As séries estão cada vez mais inoculando seus formatos e suas estruturas nas narrativas literárias. Eu tenho visto autores brasileiros como o Giovanni Martins, por exemplo, acho que a Carla Madeira, são autores que eu acho que já carregam uma cinemática, né, a escrita visual muito forte. Como Paulo Lins, por exemplo, no próprio Cidade, que é um grande escritor. Então, eu sinto isso muito forte. O que eu gostaria de falar para vocês aqui é citar uma referência de um autor, um pesquisador da antropologia do cinema, que é o David Bordwell, e falar para vocês dos campos narrativos. Eu acho que a literatura ela amalgamou do cinema uma questão do que a gente chama campo narrativo. O primeiro campo, que é o campo da jornada, a jornada do herói, propriamente dita. Vocês podem ler num livro homônimo do Christopher Vogler. O herói sai para o ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B, e isso cumpre a narrativa. Tanto é que, se você pega, tem certos filmes que isso chega a ser tão premente que é o nome do próprio filme, como, por exemplo, O Discurso do Rei. Fez o discurso, acabou o filme. Procurando Nemo, achou o Nemo, acabou o filme. É a jornada que guia, que conduz a narrativa. E você já tem filmes, esse é o primeiro campo, você já tem filmes que são conduzidos, da mesma maneira como livros, que são conduzidos pelo discurso, que é a narrativa de segundo campo, que foi criado na literatura, principalmente a partir de Germinal, de Émile Zola, sob a influência das pesquisas sociológicas, sob a influência do marxismo, sobretudo do marxismo, de uma maneira muito premente, para a gente discutir o aparelho a questão da luta de classe como motor da história, quais são os motores da história. Quer dizer, o motor da história não é mais a jornada, o motor da história são as fricções intelectuais e discursivas que a gente cria. E existe um terceiro campo mais recente, que é um campo de uma experimentação. Seria um campo que é uma espécie de proveta visual e proveta narrativa, que dentro da literatura eu posso citar autores como Donald Barthelme, Don DeLillo, que eu acredito que são os grandes nomes, os grandes titulares dessa experimentação na prosa, sobretudo na língua inglesa. Excelente. Engraçado, uma vez eu ouvi de um colega que disse que o romance do século XIX, se eu não me falha a memória, na obra de Fyodor Dostoiévski, escritor russo, com Crime e Castigo, Memórias do Subterrâneo, me parece que é dele também, o movimento da própria narrativa faz um enquadramento, faz aquele movimento, me parece que são técnicas que ele explora antecipando o próprio cinema que surgiu aí naquele verdadeiro dilema, né? Será que foram os irmãos Lumière ou será que foram o Edison, né, que fala, né? Que foram os norte-americanos, foram os franceses. Então, quer dizer, essa narrativa de Dostoiévski, segundo esse colega, ela antecipa algumas técnicas cinematográficas. E eu achei aquilo ali interessantíssimo, porque... Dostoiévski talvez seja o grande pai das narrativas cinemáticas que a gente tem notícia. Sim, se eu tiver que sugerir uma leitura para todo mundo que está me acompanhando aqui, uma leitura cinematográfica, antes de tudo, eu falaria para ler as obras completas do Dostoiévski. Eu acho que todos os russos, né? Eu acho que os russos como um todo, ou pelo menos alguns deles, eu acho que se a gente pegar Tolstói, se a gente pegar Tchekhov, eu acho que tem que ser um triunvirato, Stendhal, Tolstói, Tchekhov e Dostoiévski. Porque esses são autores que incutiram movimento na prosa, né? E na dramaturgia. Interessante. Agora, a próxima questão... Fica à vontade para conversar. Pode só te interromper para te perguntar uma coisa. A gente estava batendo um tete-a-tete aqui antes desse papo começou. Você falou da língua, que trabalha com a língua inglesa, né? Professor de inglês. Eu acho que isso é um ponto curioso. Assim. Eu queria chamar a atenção para vocês que eu acho que a literatura inglesa aqui no Brasil, a poesia inglesa, tem tido grandes tradutores. As traduções que se
feitas no Brasil, às vezes revelam grandes nomes da nossa língua. E eu queria chamar a atenção para um cara específico que eu tenho lido, de quem eu tenho lido coisa muito boa, que é o Paulo Henriques Brito. Quando vocês estiverem na dúvida aí do que ler, é um autor que eu só conheço de literatura, conheço de leitura, não conheço pessoalmente, mas assim, eu tenho lido dele coisas incríveis, em especial, eu queria sugerir um livro para vocês chamado A Tradução Literária, que é um livro belíssimo, tá? A Tradução Literária. Sim. E Nenhum Mistério, que é um livro de poemas espetacular. Ele é um grande tradutor brasileiro, ele é da PUC do Rio, né? Eu conheço ele de vista, vi alguns congressos que eu fiz e tal. Interessante essa dica, Rodrigo. Rodrigo, agora passando para a próxima questão, eu gostaria que você comentasse, já que você é um cinéfilo, né? Já que você é um crítico de cinema aí, de vários jornais, vários suplementos culturais, eu gostaria que você pudesse falar sobre os principais filmes do cinema brasileiro que toma de empréstimo algumas obras literárias para realizar algumas adaptações. São várias, né? Você poderia comentar sobre três já está de bom tamanho, para que o público... Primeiro eu queria convidar todo mundo aqui para me ler no Correio da Manhã. Eu publico diariamente. Então, todo mundo aí que tiver interesse, é muito fácil, correiodamanhã.com.br. Não tenha dúvida. Não precisa nem da Google aí para isso. Eu vou até mandar aqui para você, Cristiano, para você passar depois para as pessoas, correiodamanhã.com.br/cultura/cinema. Ali vocês vão ter todo o trabalho que eu faço, assim, diariamente. Então, eu e outros grandes nomes aí, não que eu seja um grande nome, mas, enfim. Vou responder a você. Inclusive, as edições anteriores é possível ler também. Todas, sim. Dá para baixar o PDF. Dá para baixar o PDF do jornal, dá para imprimir. O jornal é vendido aqui no Rio em banca, mas quem está fora é gratuito. Então, assim, dá para ler gratuitamente. Amanhã estou publicando aí uma entrevista com o dublador do Ed Murphy, que gostaria muito que vocês dessem uma olhada nesse material. Cristiano, é o seguinte, desde que eu comecei a trabalhar no Jornal do Brasil, escrevendo sobre cinema, eu tenho um interesse muito grande pela força do cinema brasileiro. Um teórico muito importante chamado Paulo Emílio Salles Gomes, certa vez chamou a atenção para o fato de que o pior filme brasileiro é melhor que o melhor filme estrangeiro. O cinema brasileiro, porque ele fala da nossa cultura, ele fala do nosso povo, ele fala ao nosso povo. Então, vou criar licenças neologísticas preposicionais aí para falar isso para vocês. Que eu destacaria aqui dessa questão das adaptações? Bom, primeiro de tudo, Luiz Fernando Carvalho é um diretor que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Não só... Primeiro, explicar uma coisa aqui. Quando a gente chama um diretor de autor, uma diretora de autora, uma diretora de autore, a gente está falando de alguém que consegue construir uma identidade no tempo em seu coletivo de filmes e séries ou outras expressões. Ou seja, ele cria ele tem um traço engramático, que é uma assinatura residual, tá? Sim. Então, o Luiz Fernando Carvalho, por exemplo, é um desses teóricos que a gente chama de autor, alguém que tem um engrama. Se alguém quiser ler sobre isso, tem um pesquisador, um historiador da arte chamado Aby Warburg, que é um nome principal para a leitura do que a gente está falando aqui. Vou até colocar aqui no CC, não sei se dá para ver, mas às vezes tem alguém acompanhando a gente que ficou curioso, Aby Warburg. Sim, a teoria... já vou falar nesse autor. A teoria dele sobre engramas, enfim, sobre traço residual.
O Luiz para mim, o Luiz Fernando Carvalho, para mim, é o grande adaptador da história da literatura. Ele fez recentemente A Paixão Segundo GH e antes ele fez Lavoura Arcaica, que para mim é o maior filme brasileiro dos últimos 25 anos. E antes ele já adaptou Machado de Assis no Capitu, e Helena, ele fez Ariano Suassuna na Pedra do Reino, chegou a fazer Ariano Suassuna em especiais da Globo também, mas principalmente a Pedra do Reino. Ele adaptou João Paulo Cuenca, para pensar um nome mais moderno, trabalhou com Cuenca, com Cecília Janete, em Afinal, O que Querem as Mulheres, junto com Michel Melamed, que é um grande autor de teatro aqui do Rio de Janeiro. O Luiz adaptou Os Maias para a televisão, mas no cinema ele tem 2 filmes seminais, que chegou a trabalhar com Borges, mas no cinema ele tem A Paixão Segundo GH e o Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica dá para ver inteiro no YouTube. Quem quiser vai ter uma experiência fílmica muito grande. Isso pode continuar. Literária, eu chamaria a atenção para o trabalho que uma cineasta chamada Marcela Lorde fez com a Clarice Lispector no Livro dos Prazeres. Eu acho que é uma adaptação muito feliz da Clarice, muito enxuta e precisa, e, para mim, um monstro sagrado do cinema brasileiro, que é o Paulo César Sarraceni. Ele foi o grande adaptador do Lúcio Cardoso. Então, A Casa Assassinada, O Viajante, são livros aí que estão abertos para... foram revisitados pelo cinema, pelo Paulo César Sarraceni, de uma maneira muito singular. Então, eu citaria esses, você pediu 3, esses nomes eu daria uma prioridade. E um outro filme que eu gosto muito, um curta que vocês podem ver no YouTube, chamado Carolina, do Jefferson D., que é uma leitura do universo literário da Carolina de Jesus. Então, eu acho que é uma boa entrada aí. E acho que quem está ouvindo a gente pode muito bem dar uma chance para O Tempo e o Vento, do Jaime Monjardim, que é uma entrada aí no universo da literatura gaúcha muito sólido. Não é só porque é da literatura, eu tenho um interesse muito grande para os autores gaúchos, mas não é por isso, não. É porque eu acho que é um filme que não foi devidamente valorizado há 11 anos, quando ele foi lançado, e é um trabalho de muita força plástica na leitura do Capitão Rodrigo. Sabe o que acontece, Cristiano? Eu tenho a sensação que um dos grandes pontos fracos da relação do cinema com a literatura é a busca por personagem, o cinema saber deixar um personagem maior do que o filme. Entendi. Em alguns filmes, até adaptações literárias, como Cidade de Deus, por exemplo, o Zé Pequeno é maior do que o filme. Entendi. No Tropa de Elite, o Capitão Nascimento é maior do que o filme. Mas são poucas as obras, digamos, literárias, releituras da literatura pelo cinema, em que isso acontece. Então, eu acho que é sempre importante. Eu acho que a gente tem isso, por exemplo, no Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, a maneira como o Guel Arraes lida com o João Grilo e o Chicó, eles são maiores do que a narrativa da própria peça. E, não por acaso, eles estão ganhando um 2, vai ter um Alta Compadecida 2. Então, eu acredito que um dos grandes dilemas é a construção da personagem. Para isso, eu recomendo a leitura teórica do Pirandello. Não só uma leitura provocativa e crítica do Pirandello e 6 personagens à procura de um autor. E eu recomendaria o texto do Paulo Emílio Gomes e do Antônio Cândido, dentre outros teóricos da literatura, publicado pela Perspectiva, chamada A Personagem, uma obra fundamental para quem
deseja compor, né, roteiros, textos literários, narrativas, contos, crônicas, é uma obra fundamental, publicada, foi fruto de uma série de conferências, seminários, de cursos, né, que esses intelectuais reuniram aí no único livro. Bacana, Rodrigo. Agora, Rodrigo, eu gostaria que você pudesse, já que você comentou 3 obras literárias que foram adaptadas para o cinema brasileiro, e você poderia citar, então, 3 obras internacionais que foram adaptadas para o cinema e você também pudesse dialogar um pouco sobre essa questão interdisciplinar. Fique à vontade, fique à vontade. Um filme que é um híbrido do Brasil e do exterior, a adaptação que um cineasta mexicano chamado Paul Leduc fez do Cobrador, do Rubem Fonseca, um filme chamado O Cobrador, In God We Trust. Eu chamaria muita atenção para esse filme, até porque é um olhar estrangeiro para o Rubem Fonseca. Dentro dessa toada ainda, chamaria atenção de uma maneira muito peculiar por Blindness, ensaio sobre a cegueira, que é uma coprodução Japão-Brasil, Fernando Meirelles, Japão-Brasil, Canadá, do Saramago. E ainda dentro do Saramago tem um filme chamado La Balsa de Piedra, A Jangada de Pedra, do George Luizer, que é um filme que eu acho que vale a pena ser redescoberto, não é tão fácil de achar. Agora, é um filme que não é literatura, não, mas está na Netflix e eu acho que todo mundo deveria assistir aqui. Eu vou já te dar uma resposta mais alentada do que você me perguntou. Tem 2 filmes que estão na Netflix que eu acho que todo mundo deveria assistir. Um filme argentino chamado Abutres, do Pablo Trapero, que é um filme sobre a violência urbana na Argentina, do ponto de vista de um advogado de porta de cadeia e de uma paramédica, com Ricardo Darín. E um filme de faroeste, que é uma grande homenagem ao Western Spaghetti, chamado No Vale da Violência, do Ti West. T.I. West. Eu acho que esses 2 filmes estão na Netflix. Se vocês saírem daqui e assistirem esses 2, eu já ganhei muita coisa. E dentro do universo da adaptação literária, Cristiano, o tema do meu mestrado é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que é um romance do Zé Louzeiro que foi adaptado pelo Hector Babenco. Esse romance está na Netflix. Esse filme está na Netflix. O filme. Eu recomendaria a todo mundo que assistisse esse filme. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. São essas 3 recomendações de Netflix que eu daria para todo mundo aí. Deixa eu te responder de adaptação literária. Estrangeira, no caso. Estrangeira, falando um pouquinho mais. Talvez o Manuel de Oliveira, que você lembra alguma coisa dele? O que você. Vale Abraão, cineasta português. Vale Abraão. Excelente. Para mim, é o grande trabalho dele de adaptação literária. Sim, da Augustina Bessa Luz, né? Autora portuguesa fundamental para todos nós. Se vocês puderem ver, tem esse filme no YouTube, dá uma vontade de olhar. Mas exige também um espectador muito mais preparado, Manuel de Oliveira. Uma narrativa muito lenta, né? Mas é uma boa entrada para quem está no mestrado e precisa entrar, ou no doutorado, precisa de um tempo de reflexão alentado. Dentro dessas adaptações, um filme que está na Amazon Prime, Infiltrado na Clã, do Spike Lee, que é uma adaptação do livro autobiográfico do John Stallworth, que é um policial negro um homem preto que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan e desafiar códigos racistas. E um terceiro trabalho que eu chamaria atenção dentro desse esquema de
das adaptações, os filmes, de um modo geral, as adaptações literárias do Luchino Visconti, mas, sobretudo, O Estrangeiro, que é adaptado do Albert Camus. Esse, para mim, é um dos grandes... Tem 2 filmes do Visconti, Noites Brancas, que é Dostoiévski, e o Estrangeiro. Legal, legal, Rodrigo. Agora, a próxima questão, ela envolve a parte aí da escolha, né? Envolvendo um pouco de quando nós assistimos filmes e nós nos questionamos, né? Aqueles filmes que são adaptados de obras literárias, algumas pessoas lamentam, né, sobre as perdas de trechos inteiros durante a criação dos roteiros. Ou seja, nem sempre o filme ele corresponde de igual tamanho à obra literária. E certamente isso estabelece um processo de perdas e ganhos. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão das perdas e ganhos, né? Refletisse um pouco mais sobre isso. Fique à vontade. Cristiano, assim, o que eu falaria para você é o seguinte: na prática, cara, quando você faz um deslizamento, uma desterritorialização, deixa eu dar uma referência teórica aqui para vocês. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Gianni Vattimo. O Vattimo tem um conceito chamado desenraizamento e pertença, que caracteriza, segundo ele, o pós-moderno. Você se desenraiza de um saber para pertencer a outro saber. Quando você sai de um corpo literário, você faz um desenraizamento para pertencer a um outro corpo, que é um corpo fílmico. Então, existem perdas, mas existe a preservação de certos traços residuais. Esses traços residuais é o que o Abi Warburg chama de engramas. A quantidade de engramas que são preservados equilibram a balança da desterritorialização. Ela aproxima mais ou menos os filmes dos livros. Quando você me perguntou de uma grande adaptação estrangeira, por exemplo, eu acho que o Oppenheimer, que para mim é um dos 10 maiores filmes que eu vi nos últimos 20 anos, ele chega nesse lugar dialogando com um livro de não ficção, que é o Prometeu Americano, que é a história do próprio J. Robert Oppenheimer. Então, eu acredito que essas perdas são muito... Por exemplo, se você pega o Batman do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, em comparação com o Batman do Frank Miller, tem uma série de mudanças, tem transformações brutais. Ele muda o vilão, ele muda a personagem, ele muda contexto, ele usa basicamente o nome e cria um outro universo temático. Só que nesse deslizamento, a potência que o Christopher Nolan adiciona à grife Batman é gigante. Então, eu não estou preocupado tanto com o que se perdeu. Eu estou preocupado em triar e aí, sim, fazer uma cartografia da perda e entender que essa cartografia do que se chamaria de perda, chamasse de perda, é, na verdade, uma série de vetores que estão agindo sobre a narrativa fílmica. Então, eu não acredito muito nisso, entendeu? Eu não comparo filme-livro, filme-quadrinho, filme-peça. Eu acho que são corpos completamente diferentes. Entendeu? Legal. Então, eu acho que essa só troca, eu acho que o trabalho do crítico é correr atrás desse gap da escrita residual. É interessante essa teorização que você traz, porque você traz aí teóricos, inclusive as formulações dos teóricos, para repensarmos o processo de perdas e ganhos. E é aquilo, são linguagens diferentes. Nós temos a literatura, que é a arte da palavra, e o filme, que é a arte da imagem, né?
Então, e o filme precisa de células dramáticas, todo filme precisa de ação. Eu me lembro aqui o curso de roteirista que eu fiz com o Fidelis Fraga, na Caixa Cultural, e ele trabalhou muito, é que você fala da jornada do herói, achei muito interessante a sua fala também, essa construção fílmica, né, que o roteirista precisa transpor, precisa criar, né, precisa criar ação, ação, ação a todo momento. E a literatura demora muitas páginas, né, é um exercício muito mais aí de concentração, de solidão, né, e muito mais aí de disciplina também. O filme a gente consegue assistir no coletivo, diferentemente da literatura, que precisamos estar solitários, né? Isso me fez lembrar aqui o Dom Quixote de la Mancha, que o Lukács defende que é o romance da solidão, né? No livro dele, Teoria do Romance. Sim. Uma obra fundamental, a Teoria do Romance, do Lukács, que fala um pouco sobre essa questão do surgimento, né, do homem isolado, lendo um romance e tal. O cinema não, difere, né? É a arte do coletivo, é a arte que você... Eu gosto muito do cineclubismo, né? Porque o cineclubismo permite que você comente os filmes. Eu participei de cineclubismo em Santa Catarina, em Florianópolis, e lá nós comentávamos os filmes com os colegas, né? Então era assim, depois do filme tinha sempre aquele burburinho intelectual, sabe? Foi uma prática muito bacana, muito legal. Isso agora fugindo aqui um pouco do roteiro, isso sumiu um pouco, né? O cineclubismo brasileiro hoje, né? Eu não acho que sumiu, não. Eu acho que ele está em outros espaços. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o trabalho que um produtor e diretor chamado Cavi Borges vem fazendo no Estação Botafogo é um trabalho muito, muito pesado de formação de plateia, de cineclubismo, de unir as pessoas em torno dos filmes. Eu não acho que isso se perdeu, não. Eu acho que isso está tomando outros espaços. E eu acredito que as pessoas, por exemplo, hoje está estreando Tira da Pesada 4, Axel Foley. A quantidade de coisas que eu já li nas redes sociais, assim, de troca sobre o filme é muito farta. Não é a mesma coisa de um debate tete a tete, um debate olho no olho, das pessoas conversando junto. Mas ajuda. Então é uma forma é uma prática disso. O que eu acho, Cristiano, é que, assim, por exemplo, aí onde você está, tem o Olhar de Cinema de Curitiba. É um festival que tem uma vertente cineclubista muito forte. Aqui a gente tem o Festival do Rio, a gente tem a Mostra de São Paulo, a gente tem o Festival Fecha Aruanda, na Paraíba. Então tem muitos veios importantes aí. Legal. E, Rodrigo, agora, talvez você tenha respondido um pouco a pergunta, mas eu fiquei curioso em te perguntar quais são os principais critérios estéticos. No caso, é uma pergunta muito direcionada ao roteiro, né, ao roteirista. As escolhas que são feitas das células dramáticas para que um roteirista também possa adaptar uma obra literária. Quais são essas escolhas? Eu fiquei curioso, ou seja, transpor esse texto, né? Existe toda uma, como você falou, a palavra gramática. A gramática do cinema também existe uma gramática do roteiro. Eu me lembro bem que lá no curso do Fidelis Fraga nós aprendemos superficialmente essa gramática. Mas eu gostaria de ouvir da sua parte como essa escolha se dá, né? Essa escolha, você tem acompanhado isso? Você teve alguma experiência relacionada a isso? Você já escreveu o roteiro, me parece. Fica à vontade. Já. Você tem um roteiro, ele é construído de 3 bases: cabeçalho, rubrica e diálogo. Nessa estrutura, quando você está trabalhando numa adaptação literária, você tem que escolher quais são os traços residuais assumidos em gramas centrais que você precisa para construir o seu deslizamento. Então, vou te dar um exemplo. Se eu pego um livro como O Cheiro do Ralo, por exemplo, do Lourenço Mutarelli, que virou um filme espetacular nas mãos do Heitor Dália, que é a história de um sujeito que é dono de um antiquário, ele compra e revende peças antigas e ele se apaixona pelo traseiro pela bunda de uma mulher. Traseiro é uma palavra que não se usa mais e machista, desculpem aqui, mas é que no livro é dito e ele se apaixona por uma mulher pela metonímia, pelo bumbum. Eu peço perdão aqui ter usado esse termo traseiro aqui, porque é um termo que é usado no livro, então estou reproduzindo aqui.
na hora de você escrever, você tem que mapear, cartografar quais são os fatos do livro que você quer deslizar para o filme. E qual é o perfil do personagem. Por exemplo, essa questão da mulher, para você até fugir de uma perspectiva machista, empoderar essa mulher, além do que de uma superfície flat, além de só a metonímia. Você construir todo o perfil desse homem que é o dono do antiquário, o que esse cara ama, do que ele gosta, o que ele não gosta, como ele é, como ele pensa. Então, tudo isso precisa ser cartografado. Interessante. E diante de muitas páginas... Aí, a partir dessa cartografia, deixa eu te falar como é que a gente trabalha na prática. A gente usa ou post-it, aqueles adesivinhos, ou um programa de computador chamado Miro, que ele reproduz os post-its. Você vai colocando os elementos passo a passo, em cada post-it dele vai colando. Quando você tiver um desenho de personagem, primeiro um desenho de personagem, depois um desenho de trama, aí você vai descolando aquilo e vai para o papel. Interessante você falar isso, porque sempre são escolhas a serem feitas, né? Muitas páginas da literatura precisam ser transferidas ao texto do próprio roteiro, e o roteiro precisa também... eu lembro bem que no Fidelis Fraga falava muito sobre a questão da imagem, né? Ou seja, a palavra precisa evocar uma imagem, a palavra. E por isso o roteirista... A palavra precisa ser, ele está coberto de razão, ele é um grande roteirista. A palavra ela existe no cinema para ela evocar, para ela construir uma imagem, é isso. Interessante. Então, Rodrigo, nós estamos chegando no finalmente, nós estamos chegando quase às 20 horas. Eu creio que o público que nos está assistindo agora, nos estão aí prestigiando, e também cabe lembrar que o canal Humanitas conta com a campanha do Apoia-se, para aqueles que desejam aí participar no financiamento. Eu vou deixar o link também na descrição do canal, para aqueles que possam aí ajudar financeiramente o canal. E hoje o canal conta com essa campanha para aqueles que desejam aí formular perguntas, participar aí, ajudar, né, a produzir a parte dos roteiros. Isso tudo exige um pouco de financiamento. E nós podemos aqui encerrar, Rodrigo, pela a sua aula, praticamente, que você deu hoje, tentando aqui imaginar um pouco sobre o que nós não conversamos aqui na live, que você gostaria de comentar. Fique à vontade, tá? Para que todos possam aí conhecer e reconhecer o seu trabalho. O que não foi comentado que você gostaria de falar? Fique à vontade. Primeiro, quem quiser um grande exemplo de adaptação de literatura, de conversação entre literatura e cinema, a trilogia Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Recomendo, assim, como uma grande imersão da literatura do cinema na literatura e vice-versa. 2. Não tenham medo, nem tenham pudor, nem tenham preconceito com a dublagem. A dublagem é uma máquina de reeducar ouvidos, e o Brasil tem uma das maiores dublagens do mundo, e uma das melhores dublagens do mundo. Então, sempre que vocês escutarem a dublagem brasileira, escutem-na com reverência e respeito, porque ela formou milhões e milhões de ouvidos, e milhões de percepções sensíveis. E acho que é isso. E ler Rubem Fonseca, que para mim é o autor que mais e melhor aproximou o cinema e literatura na nossa prosa. Nascido em Juiz de Fora, mas se naturalizou carioca, né? Pois é. Nos deixou aí por volta aí faz uns 6 ou 8 anos no máximo. Bom, Rodrigo, nós vamos encerrando aqui a nossa conversa e te agradeço imensamente por aceitar o convite. Eu te agradeço, Cristiano. Você foi muito gentil. Foi um grande aprendizado aí sobre cinema e literatura, e o seu trabalho também, eu vou deixar lá o link do jornal Correio da Manhã, para que todos possam ler as suas crônicas, os seus textos, na verdade são textos ensaísticos sobre cinema, inclusive eu já li, gostei muito, tá?
Que bom, cara. Né? Então, assim... E também a gente possa aí nos encontrarmos no Rio para tomar uma cervejinha, bater um papo na semana que vem, trocar uma ideia legal. Cabe lembrar que o professor Rodrigo Fonseca também ministra uma disciplina, né? Juntamente aí com o professor Godofredo Literato, na Federal do Rio de Janeiro, sobre cinema, um pouco sobre cinema e literatura também. E eu vou deixar essas referências que você mencionou na descrição também do vídeo, do conteúdo, e aqueles que não conseguiram assistir ao vivo, eu vou fazer a edição do conteúdo e eu te envio também o conteúdo editado posteriormente. Rodrigo, então nós encerramos por aqui. Eu vou aqui encerrar um pouco Cristiano, te agradecer, foi muito bacana. Espero que todo mundo aí possa ter tirado proveito. E digo a todo mundo aí, na dúvida do que ler sobre roteiro, Sid Field, e ler, e vocês pesquisarem, veem os vídeos do meu mestre, José Carvalho, professor da roteiraria, um grande teórico brasileiro do roteiro. Vale a pena dar uma olhada correndo nele. Tá bom? Excelente, Rodrigo. O canal Humanitas agradece a participação de todos aqui. Afinal de contas, a nossa missão é produzir conhecimento acerca das humanidades. Pessoal, um grande abraço, uma boa noite e até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.